Bom, primeiramente eu agradeço o convite, né, de todos, a presença de todos que estão acompanhando. Espero que gostem e que usufruam do conteúdo e fiquem à vontade para ir escrevendo, enviando as perguntas. A apresentação online, no caso, eu não consigo enxergá-los, mas o Patrick, eu acredito que vai me auxiliar com essas perguntas e dar o suporte devido, beleza? O tema de úlcera de córnea foi escolhido pelo seguinte: é um tema corriqueiro, comum, né, um dos maiores diagnósticos dentro da clínica de especialidades, e eu acredito que também dentro da rotina do clínico geral. Então, como foi mencionado, nós temos pessoas começando a medicina veterinária, outros já quase médicos veterinários e outros colegas já com a rotina do dia a dia, lidando aí com pacientes com problemas oculares. Então, a úlcera, ela está presente, desde aquelas pessoas que têm um pet shop, um banho e tosa, né, pode ser úlceras acidentais, ou úlceras traumáticas, para aquelas pessoas que estão lidando com plantão, emergência, né, atropelamento, e a rotina também, muitas vezes as úlceras vêm associadas com outros problemas, né, animais que têm problemas dermatológicos, né, coceira na face, ou mesmo doenças hormonais afetando a produção de lágrima, que podem vir a desenvolver úlcera. Então, a úlcera, ela é muito comum e muitas vezes está presente, né, nos casos oftálmicos, beleza? Então, vamos começar a discutir um pouquinho sobre o que é a córnea, como que ela se comporta e qual é a base para vocês entenderem a normalidade. Então, eu coloco essas fotos justamente para exemplificar uma córnea normal. Então, é uma estrutura que tem que ter 3 características básicas. Uma córnea avascular. Então, para ser transparente, nós não temos sangue. Qualquer parte do corpo que tem sangue, não se tem transparência. Então, é uma estrutura vascular, é uma superfície lisa, como se fosse, digamos, um vidro blindex, a lente de um óculos, o vidro de um relógio, né? Então, tem que ser uma superfície lisa, não pode ser ondulada, não pode ter depressão, e transparente. Então, são 3 características básicas: lisa, avascular e transparente. Então, quando a gente for examinar um olho, né, de um animalzinho, a gente tem que ter uma curvatura perfeita, sem irregularidades, para que tenha passagem de luz, conversão dos raios que vão incidir nessa córnea e atingir a retina, tem que ter curvatura certinha, sem irregularidade, sem mancha, tá? Não pode ter mancha preta, mancha vermelha, mancha branca, embaçado, né, opacidades, tem que ser uma transparência perfeita. E a gente só tem essa condição quando a córnea apresenta essas características. Eu falo que, né, a córnea não se enxerga. Você olha os olhos de alguém e fala: nossa, você tem um olho verde, um olho azul. Você não fala: nossa, que córnea legal, né? Que curvatura tem sua córnea. Você não enxerga a córnea, porque ela é transparente. E é assim que tem que ser. Então, não existe uma córnea com pigmentação em determinadas raças que, isso é normal nessa raça. Não, córnea de todo mundo tem que ser transparente, porque ela é avascular, é natural para passagem de luz, certo? E a córnea, ela também é uma estrutura que causa uma refração, um reflexo, tá? Então, se vocês observarem nessa foto, né, do olho de cão, a gente vai observar que dá para enxergar pela córnea e tem uma pessoa tirando uma foto, dá para ver uma janela. Então, a importância de se fazer um exame oftálmico em sala escura, para que não tenha esse reflexo, tá?
E o que é, então, uma úlcera de córnea? Já que uma córnea normal é um vidro, é um blindex, é um transparente, perfeito, a úlcera de córnea nada mais é do que um defeito, né? A córnea que passou recebeu uma pedrada, o vidro tomou uma pedrada, o vidro trinca. Então, nesta imagem que nós temos o vidro quebrado, estilhaçado, a gente não tem uma superfície lisa. Se você, né, tocar nesse vidro, você vai sentir, opa, não está mais liso. Está irregular. Tá? Então, isso já quer dizer um problema na saúde da córnea. E a transparência nesse ponto? Também está comprometida. Desorganizou as células naturais da córnea e aquele ponto criou uma certa opacidade, assim como no vidro. E a vascularização aqui não existe neste caso ainda, tá? No vidro não vai existir nunca, né? Não é um material vivo, mas na córnea pode sim se criar uma vascularização. Portanto, quando a gente tem vaso sanguíneo na córnea, a gente chama ele de, está sendo criado uma neovascularização. Então, se existe uma agressão, um defeito na córnea, vai acontecer um processo inflamatório, vai ser ativado, né, através de angiogênese, uma formação, né, de vasos que vão direcionar para o problema, né, para estimular um crescimento, uma epitelização dessa córnea, certo? Nessa foto, que a gente já tem um olho de um animalzinho, vocês vão observar o quê? Um ponto verdinho. Esse ponto verdinho nada mais é do que um defeito na primeira camada da córnea. Então, isso é uma úlcera de córnea. Para ter úlcera, a gente tem que ter um defeito, uma ausência de epitélio. E esse corante, ele justamente, que é a fluoresceína, não sei se todos sabem, esse verde do olho é um corante que marca onde está o defeito, ele me mostra, né, a conformação dessa úlcera, ele me dá algumas informações importantes para que eu possa classificar o tipo de úlcera que eu estou vendo, e a partir da classificação da úlcera, eu interpreto e faço uma estratégia do tratamento, tá? Então, sempre que a gente faz um diagnóstico de úlcera, a gente passa por fases. Então, primeiro classifico o tipo da úlcera, trabalho numa estratégia para controlar a infecção, inflamação, dar condições para cicatrizar, e tem que ser preciso no diagnóstico de úlcera. Por quê? Como eu disse, é uma estrutura avascular. Então, até ter uma reação inflamatória, como se fosse qualquer outra reação inflamatória, que a gente vai ver que vai ter calor, tumor, rubor, dor. Então, ali não tem vascularização, não vai chegar as mediadores inflamatórios como chegariam em qualquer outra parte do corpo. Vai ser muito lento, o que se complica muito fácil. Então, a gente fala que o olho, ele não permite erros. A gente tem que ser muito assertivo, e o problema começa assim, com úlceras simples, às vezes mal manejadas. Tá? Vamos entender um pouquinho mais da anatomia da córnea, entender um pouco mais sobre isso. Então, nós já falamos que é uma superfície lisa, avascular, transparente. É legal anotar isso, viu? Córnea normal, lisa, avascular, transparente. Pega o caderninho, quem não pegou, já anota isso. Só beber uma aguinha aqui. Depois de uma córnea lisa, avascular e transparente, que é o normal, ela não fica assim, sem ajuda. Então, para a gente ter isso, córnea lisa, vascular e transparente, tem que ter lágrima. É o para-brisa, o vidro do carro.
Se você não jogar aquela água, né, de vez em quando, limpar, ó, dá uma lavadinha no para-brisa para mim, pedir lá no posto, não fica o vidro transparente. Então tem que ter lágrima para fazer limpeza, para fazer proteção da superfície ocular. Então, para existir córnea lisa, avascular e transparente, primeira coisa é lágrima. Alguns autores chamam a lágrima da primeira, como se fosse a primeira camada da córnea. Outros não, né? Colocam, não, lágrima não tem nada a ver com córnea. Lágrima é olho seco, tá? É outro setor, não vamos misturar. Tá? Mas é interessante até para um conceito geral da interpretação da superfície ocular, que se não tem lágrima, essa transparência, isso tudo que a gente conversou, tá correndo perigo. E aí, abaixo desse filme lacrimal, nós temos o epitélio, que é a primeira camada, né, isolando aí a lágrima, a primeira camada da córnea, após o filme lacrimal. Embaixo desse epitélio existe uma membrana basal, tá? Depois nós temos o estroma, que é a maior parte da córnea, a membrana de Descemet e o endotélio. Então, a maior composição é o estroma. E essas outras camadas, elas dão proteção, e eu vou explicar cada uma delas de acordo com a palestra, certo? A parte externa da córnea, a primeira camada, digamos assim, é o epitélio, ele é hidrofóbico. O que representa um epitélio hidrofóbico? Uma forma de gravar, então vamos pegar. Hidro, água. Fóbico, fobia. Então, tem uma fobia de água. Então, quando a gente instila, né, uma gota de água, de soro fisiológico ou de um corante na superfície ocular, essa gota, ela não vai infiltrar dentro do olho. Ela vai escorrer, vai ser drenada pelas vias, né, ducto nasolacrimal superior e inferior e vai embora. Por quê? O epitélio, ele protege, não é para adentrar isso na córnea. A córnea é transparente, ela é naturalmente desidratada. É como se fosse o vidro aí de um aquário. Por dentro o aquário está cheio de água. Nosso olho tem um líquido lá dentro, que é o humor aquoso. Esse líquido não pode entrar na córnea. Se a córnea ficar hidratada, ela vai perder a transparência. Então, naturalmente, ela é desidratada. Então, na parte externa dela, nós temos o epitélio, para não deixar nada adentrar. E na parte interna dela, nós temos o endotélio, que também não permite a entrada de líquidos na córnea, mantendo ela desidratada. Tá? Então, a gente fala que o epitélio e o endotélio é hidrofóbico, tem fobia de água, eles repelem, eles não deixam entrar nada. Por que que eles não deixam? O estroma, que é a maior parte da córnea, ele é o contrário, ele é hidrofílico, ele é viciado em soluções aquosas. Então, ele chupa toda essa água. Então, vão existir patologias na superfície ocular onde a gente tem ausência de epitélio e o estroma exposto, ele vai o quê? Sugar qualquer coisa que você instilar na superfície ocular. Então, se a gente tem um defeito no epitélio, uma úlcera, quando a gente pinga um corante verde, o estroma vai absorver todo esse corante, demarcando onde que está faltando o epitélio. É desta forma que o corante funciona. Já no endotélio, não. A gente não tem como fazer um corante de dentro para fora do olho. Então, se caso o endotélio tiver lesões, e existem as lesões endoteliais, que a gente não chama de úlcera de córnea, a gente vai ter o que a gente fala que é o edema de córnea, a infiltração do humor aquoso no estroma, criando opacidades na córnea, que pode repercutir com perda de visão,
com bolhas no epitélio por conta de uma hidratação, né, inadequada, etc. Aí entra mesmo quadros de uveíte, inflamação intraocular, né, que vão causar uma alteração no humor aquoso, podendo causar lesão no endotélio. O endotélio ele tem um número de células que não se regeneram como o epitélio. Então, uma úlcera, ela tem que cicatrizar, as células vão se refazer e vai ficar tudo bem. Já o endotélio, a parte de dentro da córnea, ela não vai se regenerar. Então, muitas vezes a lesão é permanente, de edema, e aí entra em outros tópicos, tá bom? Eu gosto muito de ir conversando com as pessoas que estão assistindo para saber se está tendo dúvidas, tudo. Então, quando possível, né, podem me dar um retorno aí. E como que a gente, então, consegue examinar o olho utilizando a fluoresceína? Esse colírio, fluoresceína, ele é fluorescente. Então, ele tem uma coloração alaranjada. Ele vem na formulação de strips, normalmente, que é a foto anterior estava mostrando, é umas tiras que você tem que colocar uma gota de solução fisiológica e encostar no olho, na região da conjuntiva bulbar. Isso vai se espalhar na superfície ocular, aderindo, então, aonde tem ausência de epitélio. Como a gente pode ver nessa foto, é uma úlcera por arranhadura, uma úlcera que ocorreu com um acidente aí de pet shop. Então, o pente lá para escovar o animalzinho pós-banho acertou o olho, né? Então a gente vê algumas ranhuras causando aí a úlcera. E essa luz, né, que eu estou utilizando, a gente chama de luz azul de cobalto. É uma luz que, de uma forma de improviso, você poderia usar até uma luz negra, daria um certo contraste. Tá? E tem os aparelhos específicos, né, que traz essa luz para a gente fazer o diagnóstico das úlceras de córnea. Outro equipamento importante, tá, para avaliar e discriminar, né, descrever que tipo de úlcera de córnea que a gente está observando é a lâmpada de Fenda, que a gente fala biomicroscopia em lâmpada de Fenda. Fenda, que é esse traçado, essa foto, ela faz um feixe de luz que ele me mostra as profundidades do olho. Então, eu consigo avaliar a córnea, a câmara anterior, a íris, consigo ter uma boa visibilidade do cristalino. Isso é um equipamento que, normalmente, o clínico geral não usa no dia a dia. Acaba sendo uma ferramenta do especialista. Não que o geral não possa utilizar aí equipamentos para magnificação. Eu recomendo sempre nas palestras que tenha uma lupa de pala, que né, se você compra no Mercado Livre, enfim, é uma lupa que dá aumento de 3 vezes e meio de aumento, e melhora muito a sua capacidade de descrição, você passa a ver muito mais coisa que você não iria conseguir enxergar com o olho, a gente fala, o olho desarmado, sem equipamento, certo? Então, vamos começar... Oi? Em relação à luz de cobalto, ela tem diferença sobre aquela luz de Wood e se essa luz de cobalto pode ser usada apenas com a fluoresceína? Beleza. Ótima pergunta. Você pode sim usar a lâmpada de Wood, né, para dar esse contraste na fluoresceína. Não tem nenhum problema. E tem os aparelhos oftálmicos específicos que trazem essa luz, né, esse filtro de luz de azul de cobalto. Então, na lâmpada de Fenda, ele já vem acoplado. E, no caso, esse aparelho que eu usei na foto, né, que é esse daqui, é um aparelho que a gente consegue avaliar a retina interna através de reflexo pupilar e a resposta
que a gente chama de ofuscamento. Então, esse aparelho que foi utilizado no caso, ele tem uma luz vermelha, que é um comprimento de onda alto, tem um comprimento longo, o comprimento de onda e o curto. Então, o azul é um curto comprimento de onda. Ele está estimulando os pigmentos da opsina, rodopsina, opsina, estimulando aí o ofuscamento, e a gente consegue dar alguns diagnósticos, sugestão de diagnóstico para doenças da retina com esse aparelho. E numa intensidade mais baixa de luz azul, a gente consegue também gerar esse contraste da fluoresceína, tá? Então, na úlcera superficial, então, do epitélio. Então, úlcera quer dizer ausência do epitélio. Na maioria das vezes, essa úlcera é traumática, tá? Seja num banho tosa, seja uma brincadeira, tá? Um acidente que cai um shampoo no olho, a gente fala úlcera por queimadura, brigou com outros animais, um corpo estranho, né, causando uma úlcera. Isso são causas comuns que, dentro da clínica geral, acontecem. Outras causas está associado normalmente aos braxcefálicos, que aí entra muito no assunto de olho seco, né, que às vezes está associado à baixa produção da lágrima, qualidade da lágrima, forma como distribui ou a normalidade de cílios, pelos que possam estar tocando nos olhos, tá? Tudo isso pode sim causar úlcera, até exposição excessiva do olho, até sem trauma. De tão exposto, às vezes o animal não consegue dormir de olho fechado, fica com o olho aberto, o que predispõe ele a desenvolver lesões recorrentes. Degeneração de córnea senil associada em pacientes muito idosos, pode também ser uma causa, né? A córnea começa a ficar frágil e fazer úlcera. E tem umas úlceras específicas que é por deficiência de membrana basal, que também são úlceras superficiais. Nós vamos mostrar ela num tópico só falando sobre ela, tá? Então, eu falo que tratar a úlcera é relativamente simples. A grande questão é por que teve a úlcera e como que eu vou fazer para que ela não volte. Se foi acidente, um acidente acontece, tá? Vou tomar as medidas para evitar o acidente. Agora, se já teve uma úlcera, duas, três, se for ficar uma sequência de lesões, provavelmente essa córnea vai perder a transparência. Então, se vocês observarem essa foto, nós temos dois pontos centrais onde tem impregnação de fluoresceína, e nós temos uma córnea um pouco opaca, nós temos uma vascularização, né, vindo ali, a gente fala o olho como se fosse um relógio, né? Então, ali, como se fosse posição de 12 horas, nós temos uma vascularização caminhando em direção à úlcera. Então, é uma córnea que está em sofrimento, está doente. Como que se apresentam os sinais clínicos, sintomas de um paciente com úlcera? Muita dor, tá? O olho vai ficar fechado, bastante lacrimejamento, que a gente chama de epífora. O olho fechado a gente chama de blefaroespasmo, não consegue ficar com o olho aberto. Se você observar, ao abrir o olho, vai observar um olho muito vermelho, que a gente chama de hiperemia conjuntival. E no ambiente claro, na luz, ele não vai querer olhar, né? Vai incomodar muito essa luz, que a gente chama de fotofobia, certo? São sinais de uma úlcera superficial. E aqui vale ressaltar o porquê de muita dor. Porque é na úlcera superficial que acontecem os erros, às vezes, de diagnóstico, ou de um tratamento ineficaz, e aonde geram as complicações dos outros níveis de úlcera de córnea. Então, a superfície ocular, ela é altamente inervada
por terminações do nervo trigêmeo, que é o quinto par aí de nervos cranianos. Nós temos o ramo oftálmico. Então, quando tem ausência do epitélio, é altamente inervada essa superfície ocular, onde vai ter muita dor. Então, ao ter muita dor, são aqueles sintomas que eu mencionei, e no caso de um tratamento ineficaz ou um paciente que não evolua bem, às vezes, os primeiros dias e semanas após o início do tratamento, o animal pode vir a ficar com o olho mais aberto, o que para o dono, tutor, ele vai interpretar, tá melhor, ele tá com o olho mais aberto. E aí mora um grande perigo, porque o olho mais aberto quer dizer, às vezes, que já ultrapassou essa região de terminação nervosa e o animal pode estar com uma úlcera mais grave do que antes. Então, não necessariamente o olho estar aberto no início de tratamento quer dizer que melhorou. Então, tem que ser avaliado com esse critério, tá? E muito cuidado com o que o tutor, às vezes, relata, porque pode ser uma interpretação errada, tá? E úlcera de córnea superficial, ela é relativamente simples de ser tratada, e se numa condição que a gente não tiver uma contaminação, uma bactéria oportunista que vai se alojar ali, ela pode cicatrizar até sozinha, dentro de 3 a 10 dias, não mais do que isso. Então, úlcera superficial, 3 a 10 dias. Importante anotar, porque muitas vezes acontece de um colega estar tratando uma úlcera superficial por 15 dias, 3 semanas, e não melhora. Então, ela não é superficial. Não adianta mudar o colírio, vou adicionar isso, vou fazer isso. Eu não uso colar, então é por isso que não sara. Não, alguma coisa está errada na classificação dessa úlcera ou mesmo a causa dela. Então, é um prognóstico favorável uma úlcera superficial, um tratamento relativamente simples, em que um colírio de antibiótico ele é utilizado como uma prevenção para não ter a contaminação da região onde tem ausência de epitélio, e a cicatrização ocorrerá naturalmente. Como dói muito, por precaução nossa, colocar um colar elisabetano ou uma viseira, né, para proteger a superfície ocular ou um autotraumatismo. O colar não tem função de proteção de unha, tá? Bactéria, né? Vai pisar no chão e jogar bactéria ao redor do olho, sujeira ao redor do olho, que vai dar para a bactéria uma oportunidade de alojar ali. Quando a gente tem uma úlcera de córnea e tem muita dor, é natural, se a gente tô com dor no braço, dá uma contraída, retrai de dor, uma defesa. No olho, a contração, ela acontece no tecido uveal. Então, quando o olho contrai, ele faz miose, uma intensa miose. Então, a gente chama de uveíte reflexa. Então, a pupila fica pequena, o músculo, né, ciliar, corpo ciliar se contrai, fazendo força, porque ele está com dor. Então, o colírio de atropina ou um midriático, ele vai gerar um relaxamento do corpo ciliar, da musculatura ciliar, e ajudar a aliviar um pouco o desconforto. O que tem que ser usado com cautela, porque o colírio de atropina, por mais de 3 dias aí, ele começa a tirar toda a sensibilidade da superfície ocular, causando um olho seco e iatrogênico, transitório, mas que não vai te ajudar em nada na cicatrização da úlcera e que também vai preocupar o proprietário, porque vai começar a ter muita secreção, tá? Outro ponto importante é que colírios para tratamento de olho
a gente vai utilizar numa frequência de 4 vezes ao dia, no mínimo, tá? Então, aí a cada 6 horas. Deixei um asterisco para falar de inibidores de metaloproteinases. As metaloproteinases, elas são criadas a partir da degeneração de colágeno por contaminação, presença de bactéria que começa a degenerar o estroma, criando as metaloproteinases. Então, em alguns casos, a gente associa inibidores de metaloproteinases, que nós temos como opção o soro sanguíneo, EDTA 0,35%, ou uma diluição de lágrima com fluimucil, tá? São opções aí para a gente fazer inibidores de metaloproteinases. Beleza? Então, aqui alguns colírios, né, básicos aí para a gente tratar úlceras superficiais. Então, a tobramicina sempre bem-vinda, ciprofloxacino também bem-vindo, certo? Então, vamos passar para um outro tipo de úlcera. Caso alguém tenha dúvida desse tipo de úlcera, que foi a úlcera superficial, pode já fazer as perguntas, eu não me importo em respondê-las agora, porque existe uma cronologia e a úlcera vai só piorando o tipo de úlcera. Então, se você tiver com dúvida na úlcera simples, é melhor que pergunte agora, antes de eu passar para a úlcera mais complicada. Bom? Beleza. Essa úlcera, a gente chama de úlcera refratária. Ela também é uma úlcera superficial, no entanto, ela é uma úlcera especial. Por quê? A gente chama ela de úlcera indolente do boxer. Porque antigamente a raça boxer era a raça que mais manifestava esse tipo de úlcera. Ela acontece mais em cães de raça grande, tá? Como o labrador, o golden, Akita, husky, o fila às vezes tem, tá? Mas pode acontecer em qualquer raça. Mas normalmente a gente observa em raças grandes. Preguiçosa, a gente fala, indolente quer dizer isso. Atualmente mudou o nome dela, ela chama úlcera refratária. Por que refratária? Porque ela pode ficar acontecendo, recidivando. E a recidiva dela é por uma deficiência do animal associada à idade, uma deficiência na membrana basal, em uma célula que se chama M-desmossomos. Ela descola o epitélio da membrana, ficando um epitélio frágil e quebradiço. E os casos, né, que a gente pega nessa condição são úlceras que estão sendo tratadas há muito tempo. Então, uma úlcera superficial sendo tratada por muito mais de 10 dias, por 20, 30, 60, às vezes 90 dias, uma úlcera simples que não sara, porque ela não é simples, ela é especial, ela é diferente, tá? Ela é superficial, mas ela é indolente, ela é a refratária. Então, os sintomas são os mesmos. Então, ela é muita dor, ela vai ter o lacrimejamento. A parte boa desse tipo de úlcera é que ela sara também, tá? Então, por mais que às vezes demore, vai ficar tudo bem. Então, isso é uma forma assertiva da gente lidar com esse tipo de caso. Tá? Agora, 50% dos casos apenas vão melhorar de forma clínica, com o mesmo tratamento que você fez para a úlcera superficial. Um antibiótico, né? Às vezes usou um remedinho para tirar a dor nos primeiros dias, colocou o colar. Em alguns casos, você vai ter usado aí inibidor de metaloproteinase ou não. Então, apenas 50% dos casos melhoram de 3 a 10 dias. Se não melhorou uma úlcera superficial de 3 a 10 dias, não muda o colírio,
tem alguma coisa que está acontecendo que você não está vendo, tá? Então, neste caso, como é uma úlcera refratária, ela é de bordos soltos, ela cicatriza e quebra, ela não cola, não adere o epitélio na membrana basal. Então, há a necessidade de gerar uma desepitelização do epitélio. Então, atualmente, nós fazemos isso com um equipamento, um instrumento que se chama Diamond Burr. É uma broca, né, diamantada com a ponta que contém uns diamantes e um motorzinho de baixa rotação, como se fosse fazer um polimento da córnea. Ali nós vamos tirar todo o epitélio e membrana basal presente na superfície ocular. Desta forma, quem que vai ficar exposto abaixo do epitélio e membrana basal? O estroma. Com a exposição estromal, vai gerar uma inflamação no olho muito grande. E, a partir dali, vai ser criado uma nova membrana basal e um novo epitélio. Isso dá certo para todos os casos? Não. A gente tem uma estatística aí de 80%, 85% dos casos que dão certo fazendo isso. Um pouco mais recente, começaram aí a colocar a lente de contato. Então, já que eu vou deixar exposto todo esse estroma, inflama muito, se eu colocar uma lente, a lente serve como se fosse um epitélio falso, dando um pouco mais de conforto para esse pós-procedimento. E se a lente tiver boa adaptação e ficar ali, a gente tem um sucesso um pouco maior do que os 85%, indo aí para os 90%, 93% de sucesso do tratamento. Antigamente, esse tipo de úlcera, ela era uma úlcera exclusivamente cirúrgica. Então, eles realizavam ceratectomia em grade ou ceratectomia punctata, às vezes seguido de flap de terceira pálpebra. E isso, o índice de sucesso desse procedimento é 100%. No entanto, o grau de cicatriz, de ranhuras, de pontos que você vai fazer com uma agulha no olho, e além do que o animal tem que estar sob anestesia geral, os casos anteriores que eu falei, só de debridar a superfície ocular, a gente pode fazer isso com o animal apenas com colírio anestésico ou uma sedação, tá? Não precisa de passar por uma anestesia geral inalatória. Uma vez que isso acontece em animais idosos, de grande porte, então, às vezes, uma anestesia, né, por conta de uma úlcera, às vezes a gente evita, tá? Mas tem casos que realmente o tratamento ambulatorial não surte efeito e sim é necessário realizar uma anestesia geral, inalatória, né, um debridamento seguido de flap de terceira pálpebra, tá? Então, é uma úlcera superficial, mais especial, chatinha, que apenas 50% dos casos será resolvido dentro do consultório. O importante para vocês é conseguir fechar o diagnóstico. Entender que a superficial normal vai cicatrizar de 3 a 10 dias. Se não cicatrizou, tem alguma coisa errada, pede ajuda, não espera piorar para mandar ou para ter uma assistência. Essa é uma imagem que mostra a broquinha de diamante, né, debridando a superfície ocular. E, neste caso, né, o animal anestesiado, foi feito o flap de terceira pálpebra na sequência, certo? Passaremos, então, a um outro tipo de úlcera. Caso alguém tenha dúvida, queira perguntar alguma coisa, também é um momento, antes que eu troque a classificação da úlcera. Beleza. Bom, seguindo, então, tudo começou com uma úlcera superficial.
Então, a úlcera superficial é uma porta aberta, é uma oportunidade da bactéria se alojar ali, tá? Então, nós falaremos agora da úlcera colagenolítica, que faz a quebra e degeneração do colágeno. Então, essas bactérias vão destruindo, né, a colagenase e vão criando as metaloproteinases ativas que geram essa condição da foto. Então, nós temos uma córnea, né, derretendo, que a gente chama de melting corneano. Normalmente, as bactérias que causam essa córnea gelatinosa são as pseudomonas e podem até estar presentes, às vezes, em colírios de diagnóstico, como o colírio de fluoresceína, às vezes sem conservantes, pode, né, a pseudomona se alojar ali, ou o animal está coçando, outro animal está lambendo, ou essa úlcera foi mal manejada, né, contaminou e chegamos a essa condição. É uma condição que exige intervenção rápida, é uma córnea que, por mais que seja restaurada, nós não conseguiremos mais córnea lisa, vascular e transparente, a gente vai ter, a gente chama de leucoma cicatricial, opacidades consideráveis, que poderão, sim, não afetar a visão de forma permanente, mas talvez de forma parcial, afetar a qualidade da visão deste animalzinho. Sintomas são semelhantes ao da úlcera superficial, ainda mais com um grau de contaminação, vai continuar doendo, vai continuar com epífora, lacrimejamento, o blefaroespasmo. E o prognóstico, nesses casos, ele não é tão favorável. A gente classifica como um prognóstico reservado. Vai estar muito atrelado ao tempo de evolução, há quanto tempo essa bactéria está degenerando o colágeno. A presença da bactéria está na córnea inteira, qual é a extensão da lesão? E qual profundidade essa bactéria já atingiu da córnea? A córnea tem aproximadamente 1 milímetro de espessura. Então, nós podemos ter uma úlcera superficial, pequena, com a presença de bactéria. É uma úlcera superficial com o início de uma ação colagenolítica. Nós podemos ter uma úlcera muito extensa, muito profunda, com muita bactéria. Então, os prognósticos serão diferentes de acordo com a classificação. O tempo de cicatrização também. Então, nós temos casos que vão melhorar em 10 dias, casos que em 21 dias, alguns outros em 15, tá? Então, o tempo pode variar nessas condições de intensa bactéria, intensa degeneração de colágeno, tá? E tem casos que pode piorar. Eu falo, né, explico muito aqui para os meus clientes que com a bactéria não tem como negociar no olho. Nós temos que liquidar a bactéria dentro de 2 a 3 dias. Se a bactéria começa a brigar com o nosso tratamento, provavelmente a gente vai perder ou está cabível de complicações que podem sair do nosso controle, tá? Então, tem que usar colírios antibióticos, tem que usar inibidores de metaloproteinases, né, que são os EDTAs, lágrima com acetilcisteína, inibidores de metaloproteinases ativas, que é o melhor a ser utilizado, é o soro sanguíneo. No entanto, ele deve ser feito a cada 3 dias, refeito a cada 3 dias, e conservado em geladeira, tá? A atropina vai depender da interpretação do caso e acometimento intraocular. Às vezes, nessas condições de intensa bactéria na superfície ocular, a gente pode ter presença de hipópio, às vezes já ocluindo o ângulo de drenagem. Então, às vezes, fazer atropina nesses casos pode não ser uma boa opção. Então, terá que ser analisado cada caso. Com certeza, né, um antibiótico sistêmico, um anti-inflamatório sistêmico para aliviar o grau de uveíte presente nesse olho, medicações para dor, se julgar necessário,
Em alguns casos, associar todo esse tratamento a procedimentos cirúrgicos. A depender da extensão e tipo da lesão, um flap de terceira pálpebra pode ser bem-vindo, uma vez que a córnea está derretendo e não suporta outras cirurgias, como um pedículo, como um transplante de córnea, membranas biológicas. Então, muitas vezes, o que a gente vai ter que fazer é um recobrimento, né, de terceira pálpebra, para salvar esse olho, para dar condições para acelerar a cicatrização e dar suporte, porque está derretendo. A córnea vai criando um ceratocone, ela vai ficando gelatinosa e criando como se fosse um biquinho. Então, você tem que colocar uma parede para dar suporte, servir de molde de cicatrização por uma curvatura relativamente lisa, né? Ficar lisinha. Certo? Antibióticos, né? Via oral, vai muito bem, né? Cefalexinas, doxiciclinas, que tem um pouco de secreção por glândulas de meibômio, anti-inflamatórios não esteroidais, como meloxicam, certo? Aqui é um exemplo, tá, de uma úlcera contaminada, tá? Então, na foto do lado esquerdo, nós temos, a gente chama de injeção ciliar 360, que é essa parte vermelhinha, após a conjuntiva. Isso quer dizer que tem um grau de uveíte associado muito feio. Nós temos um edema de córnea muito intenso, o que sugere talvez já lesão endotelial associada à lesão do epitélio. Nós temos muita celularidade nessa lesão, criando também um hipópio em câmara anterior, e dá para ver um degrau na córnea, uma irregularidade. É uma córnea altamente contaminada, que, com o tratamento, surtiu efeito. No entanto, a gente criou, né, a gente não, né, a condição criou um ceratocone, e a foto da direita mostra isso. Nós temos uma córnea abaulada, irregular, né, com infiltração de humor aquoso no estroma, mas não tem mais infecção. Então, vai ficar um leucoma cicatricial, uma opacidade considerável, talvez uma visão parcial aí, se a gente conseguir, mas um olho que perdeu bastante a característica natural da córnea por conta de uma contaminação. E tudo começou com uma úlcera superficial, simples de ser resolvida. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, eu gostaria de saber em relação ao melting, né, causado nessa úlcera colagenolítica. Ela vai ser estritamente causada pela ação de bactérias ou ela pode estar ligada a alguma ação medicamentosa, a exposição ao sol, idade, alguma coisa diferente fora isso? Beleza, excelente pergunta. Essa condição de uma úlcera colagenolítica, a presença da bactéria, né, com certeza causa isso, é a principal causa, e medicações que podem potencializar essa ação. A utilização de corticoides. É extremamente perigosa o colírio de corticoide em úlcera, porque ele acelera a ação de metaloproteinases, que é gerada através da presença de bactéria, em até 14 vezes. Então, uma úlcera que contaminou, que iria ficar nessa condição por evolução natural, se utilizar um corticoide, potencializa em 14 vezes a velocidade disso. O que você causaria num caso desse, se você usasse um corticoide, perfuraria dentro de 24 horas, 48 horas no máximo, estaria com o olho furado. Então, a gente aceleraria uma perfuração ocular. Tá? Então, por isso que existe, né, uma crença já, né, instituída, né, dentro da medicina veterinária, em que úlcera de córnea é proibido colírios com corticoide. É por uma questão de segurança que se fala isso. Porque se caso, né, numa dúvida de diagnóstico, numa falta de precisão, utilizar-se um corticoide em úlcera que tiver uma bactéria ali, dentro de 24 horas, esse olho pode estar perdido. Tá? Então, assim,
não é que é uma proibição, mas se com essa proibição já acontece de casos, né, de pessoal usar corticoide, ou às vezes de errar no tempo de uma indicação e tal, já acontece, então a gente prefere manter assim, tá? Como se fosse uma proibição mesmo, bom evitar o corticoide, se não tem certeza, não faça corticoide, tá? Então, agora, você falou, exposição solar não causa melting corneano. Idade não causa melting corneano, tá? Então, o que causa o melting é a degeneração do colágeno associada à bactéria. Medicação que potencializa isso é o corticoide. Lembrando, corticoide, o tópico, tá? Local. Posso dar um corticoide via oral para esse paciente? Normal, não acontece nada. O pessoal muitas vezes, né, liga para a gente, ele está com um probleminha assim, que eu preciso dar um corticoide, mas estou preocupado com o olho. Pode fazer corticoide via oral, injetável, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada no olho. Não pode pingar um colírio, né, local aí, tópico, na úlcera que tenha contaminação. Certo? Beleza, vamos lá. Então, agora nós falaremos de uma úlcera que não contaminou, felizmente, mas ela não evoluiu bem, tá? Então, a úlcera, ela atingiu o estroma, que é aquela porção, a maior porção, ela deixou de ser uma úlcera superficial, tá? Ela não foi contaminada, mas ela não melhorou, ela atingiu o estroma e foi piorando. Então, a gente chama de as úlceras estromais, né? As úlceras profundas. Então, essas úlceras, elas são classificadas como profundas a partir do momento que ela atinge a espessura de 50% da córnea, né? 50% de degeneração do estroma ou mais. Então, a superficial está clara, né? Superficial, a gente já falou. A refratária, que também é um tipo de superficial. Falamos das colagenolíticas, o melting. Agora vamos falar das úlceras profundas. Nós podemos ter uma úlcera que atingiu o estroma, mas não atingiu 50% do estroma. Atingiu 40%. Ela é superficial ou ela é profunda? Está no meio do caminho. Ela é estromal anterior. Ela afetou a parte superior do estroma, a parte do estroma mais próxima do epitélio. Então, ela está na trave. Se piorar um pouquinho, ela é classificada como profunda. Se melhorar um pouquinho, ela vai se transformar numa úlcera quase que superficial. Então, essa úlcera estromal anterior, ela muitas vezes se resolve com colírio. Não dentro de 3 a 10 dias, talvez em 15 dias, 3 semanas. Diferente de uma úlcera como a estromal posterior, que atingiu 50% do estroma ou mais. Ela já está mais próxima do endotélio. E nós temos o caso de que todo o estroma foi comprometido, nós já temos a exposição da membrana de Décemet e endotélio. Como é nessa foto, que a gente pode ver, tem uma lesão, tem um edema de córnea, nós temos como se fosse um pontinho preto na lesão. Esse ponto preto, enegrecido aí, está prestes a perfurar. Então, a gente chama de uma úlcera profunda com exposição da membrana de Décemet. O que a gente chama de descementocele, normalmente é herniação da membrana de Décemet, porque ela é elástica. Então, vai criar um buraco, né, uma úlcera profunda, e o mecanismo da córnea, antes de perfurar, ele cria uma bolsinha, como se fosse uma hérnia, para nivelar a córnea.
acredito que talvez uma forma de tentar promover uma união do epitélio, gerar uma cicatrização, mas já é tarde demais, muito profunda, a pressão intraocular é muito maior, e esse olho pode perfurar quando o animal tossir, né, em alguma atividade maior, assim, que exija mais, então, isso a gente considera uma emergência oftálmica. A partir do momento que a gente tem uma úlcera que atinge o estroma posterior, é uma emergência oftálmica, precisa ser operado o quanto antes para não perfurar o olho. Perfurar o olho abriu a cavidade abdominal. Nossa Senhora, pode dar uma septicemia, pode morrer. Perfurou o olho, pode perder a visão, pode gerar uma endoftalmite, não pode ficar com o olho aberto, é uma estrutura estéril, nunca, né, foi aberta. Então, não é normal ficar com o olho aberto, ainda mais uma condição patológica como uma úlcera. Os sintomas, tá, que nós vamos observar. Uma coisa que eu queria falar a exposição da membrana de DCB, úlceras profundas com exposição, normalmente a gente vê em animais idosos. Animais jovens, a gente normalmente vê a herniação da membrana de DCB, tá? Não muda muito no que você vai fazer, mas é mais uma descrição aí se é uma úlcera profunda com exposição ou se é uma descementocele. Sintomas, prognósticos e tratamento dessa úlcera. Não difere muito de uma superficial. Então, a gente vai usar antibiótico, se tiver contaminação, usar inibidores de metaloproteinases, antibiótico para não deixar contaminar. Em alguns casos aí, vai utilizar sim a atropina, porque está prestes a perfurar. Eu preciso promover uma dilatação pupilar, porque se caso vir a furo, essa pupila tem que estar longe da lesão, para evitar o que a gente chama de sineque anterior, que vai causar uma certa perda de campo de visão, tá? O prognóstico, reservado, tá? Já é uma condição cirúrgica, não é só clínica, então tem que fazer o clínico associado ao cirúrgico. Vai precisar de antibiótico via oral, vai precisar de anti-inflamatório? Depende. Do quê? Do grau de colagenase presente, da contaminação, de quanto tempo está tratando e como está tratando para chegar nessa condição. Essa condição de úlcera profunda não acontece de um dia para o outro, a não ser que tenha bactéria. Se tem bactéria, aí muda o protocolo e vai tratar. É uma úlcera profunda colagenolítica. Tá? Então, tanto a superficial quanto a profunda pode estar associado com a bactéria. Como não? Então, o que vai interpretar isso? A sua análise, a sua avaliação clínica, para você interpretar se vai fazer antibiótico ou não, e interpretar isso, certo? Que cirurgias que se faz num olho que está quase furando ou furado, perfurado? A gente pode recobrir essa lesão, esse furinho, né, com conjuntiva. Então, a conjuntiva bulbar, a parte branca do olho, em cima dela tem uma conjuntiva que é vascularizada. A gente pode tirar parte dessa conjuntiva e, com pontos, com auxílio de microscópio cirúrgico, um aumento aí de 16 vezes ou mais, a gente dá ponto na córnea, suturando conjuntiva bulbar em cima da lesão, criando aí um nivelamento, vai deixar a córnea lisa e, a partir dali, vai criar epitélio, gerando união e regeneração lenta do estroma. Tá? O estroma, ele pode demorar meses ou anos ou não se regenerar. Tá? Mas você vai tampar, então não vai estar mais aberta aquela porta de entrada para a bactéria, você vai equilibrar um pouco, nivelar a córnea, vai levar a vascularização com tecido avascular, o que vai dar condição de acelerar a cicatrização. Se tem bactéria, você vai levar vaso sanguíneo, você faz remédio antibiótico na circulação sanguínea, chega antibiótico ali. Tá?
Então, você vai fazer uma estratégia de tratamento de acordo com a classificação da úlcera. Existe uma outra técnica que é a transposição córneo-conjuntival. Então, você vai levar, se você tem uma área, um defeito na córnea, você vai levar uma córnea sadia para cobrir aquele defeito. Só que a córnea, para ela andar, ela deslizar, você vai precisar levar um pouquinho de conjuntiva junto. Por isso o nome córneo-conjuntival. Então, vai deslizar a própria córnea para cima da lesão e vai ter que andar um pouquinho de conjuntiva dentro do limbo. Então, a conjuntiva fica limbo afora. Então, ela vai avançar um pouquinho limbo adentro. Uma outra opção, né, que aí não seria um retalho retirado aí do próprio olho, seria de outro olho, né, que seria um transplante de córnea, por exemplo. Que tamanho que é a lesão? Eu pego uma córnea do mesmo tamanho, encaixo ali e dou ponto. Vai ter uma incorporação desse tecido, uma reação inflamatória, até virar um só. E, por último, né, membranas sintéticas ou biológicas, também para fazer preenchimento dessa lesão, né, e você sutura com pontos. Agora, o que é o melhor? Nada melhor do que córnea para substituir córnea. Então, existem trabalhos de vários materiais que você pode utilizar na córnea, que ele vai fazer essa incorporação. A córnea é o tecido que menos rejeita em comparação com qualquer outro órgão, porque a rejeição está ligada muito à vascularização. Então, a córnea é avascular. Então, vai rejeitar o transplante de córnea? Não, é controlado isso, com medicação bem tranquilo, tá? Aqui nós temos uma imagem de um trauma, tá? Um trauma ocular, uma arranhadura de córnea causado por um gato. Tá? Então, arranhou parte da córnea, parte da esclera, fez o que a gente chama de ifema, tá? Ifema é esse sangramento dentro do olho, porque afetou base de íris, tudo. É uma condição microcirúrgica que vai ser analisado, que vai ser feito, provavelmente retirar todo esse sangramento que está dentro do olho. Isso é feito com o auxílio de microscópio cirúrgico, tá? E sutura de córnea. Quando são lesões lineares, a gente consegue fazer sutura simples ou contínua. E o que vale, né, ressaltar aqui é velocidade. Aconteceu quando? Uma condição dessa, a gente tem que ter intervenção de 6 a 12 horas no máximo. Quanto mais tempo demorar para chegar uma intervenção dessa, menor é a chance de visão. Divisão ou preservação do globo ocular, porque muitas vezes o trauma pode gerar atrofia do olho, entre outras condições. Aqui a gente tem exemplo das técnicas que eu mencionei. Então, da esquerda para a direita. À esquerda, nós temos um retalho conjuntival. Então, retirado um pedaço da conjuntiva bulbar, colocou sobre a lesão, né, e deu ponto, tá? Parte de conjuntiva que vai virar, se aderir na córnea. Claro que não vai ficar transparente, né, não tem como, vai ficar uma cicatriz considerável, mas resolveu o problema, né, por hora aí, né? Resolveu um problema, vai causar um outro de cicatriz, mas não é o que podia ser feito naquela condição. A foto do meio é a transposição córneo-conjuntival. Então, não tem buraco, né? A gente levou a córnea saudável para cima da lesão, só que para levar a córnea saudável teve que andar uma tirinha de conjuntiva junto. Também dá ponto, né? Tudo certinho, né? Deixa bem
bem acoplado ali, para não ficar dançando esse retalho, e vai cicatrizar, e essa técnica fica muito melhor do que a do lado esquerdo. Por quê? Porque é córnea substituindo córnea. Lado direito, agora, a gente tem só córnea, um botãozinho de córnea em cima do buraquinho e pontos em volta, segurando esse retalho. Vai acontecer uma reação inflamatória, vai ter uma cicatriz, também muito bom o resultado aí dos transplantes de córnea. Aqui a gente tem um exemplo de um pedículo já totalmente aderido, tá? Um animal de íris despigmentada. Note como que fica o grau de cicatriz, né? Vai ser retirado isso aqui num segundo momento, requer uma segunda anestesia, tem que ser retirado esses pontos, mas vai ficar um leucoma considerável. Essa técnica, muitas vezes, foi indicada por conta de contaminação. Então, foi necessário, naquele momento, levar vaso sanguíneo, levar remédio, levar antibiótico para um tecido vascular. Salvou o olho, salvou a visão, né? Ficou com uma certa parcialidade, mas para um animal que não usa visão para um trabalho manual, para ler, beleza, a vida de cão segue normal com essa cicatriz. Então, olha a intensidade de vascularização que se cria nessa condição. Uma outra imagem mostrando uma condição de transposição, também olho inflamado, né, uma foto cirúrgica imediata, vai ficar com uma cicatriz bem menor, porque apesar dessa córnea, né, vai passar por um processo inflamatório e tudo, depois ela retorna à transparência, ela vai se reorganizando dentro de uma normalidade, tá? Aqui uma outra foto de transplante de córnea, mostrando fios absorvíveis, mostrando uma bolha de ar. Se vocês observarem nessa imagem, a gente tem uma bolha de ar em câmara anterior, provavelmente teve que refazer a câmara anterior, o olho chegou a perfurar. Tá? Isso aqui é apenas um caso, tá? Que também traumático, né? Brigas aí, laceração de córnea e esclera, tendo aí uma exposição do tecido veal. Tá? Então, nessas condições, a gente aqui na clínica, né, no Oftalmo Center Vet, a gente raramente vai tirar um olho, né, fazer uma enucleação. A gente só vai fazer uma enucleação em condições de neoplasias, de tumores. Nessa condição, a gente vê a viabilidade desse tecido veal. Se não tiver viável, tem que ser retirado. Aí é o tipo da lesão, né? Coube aí uma reconstrução, fazer pontos, sutura de córnea, buscar uma pupila dilatada. Pode até ser que futuramente, pelo trauma, esse animal venha desenvolver catarata. Mas ele desenvolveu, né? Ele conseguiu restaurar o olho, restaurou a visão, por algum tempo que seja, e o tutor, né, o animal, usufruiu disso mais um tempo. Aqui uma condição, né, gatos também, né, podem ter aí as úlceras, não é tão comum quanto nos cães, tá? Gato muitas vezes faz as úlceras por afecção viral, traumas, brigas, não tem como no cão aquela síndrome braquicefálica, olho seco. Não, normalmente afecção viral. Hoje a gente chama de sequestro de córnea, que são placas enegrecidas que se desenvolvem no estroma da córnea, às vezes podendo vir a causar perfuração. Então, esse é um caso também que precisou fazer, né, uma reconstrutiva de córnea e que ficou com leucoma considerável. O gato, com o tempo, em comparação com o cachorro, ele remodela a córnea muito melhor do que o cão, ficando com cicatrizes bem pequenas. Tá? Então, essa é uma vantagem, né, do gato em comparação com os cachorros.
Bom, passeamos aí desde a úlcera superficial até úlceras profundas, comentamos, né, sobre algumas técnicas e tratamentos, como abordar cada úlcera. Então, resumindo, né, superficial, superficial a indolente, a refratária, o melting, que é uma complicação, tá, de uma superficial. Falamos de úlcera profunda, classificando alguns tipos de úlcera e adotando as abordagens, tá, para cada uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído aí com a interpretação, a visão de vocês sobre úlceras de córnea, talvez até onde eu posso ir, por quanto tempo eu trato uma superficial, o que esperar de cada caso, e para onde pedir ajuda, o que eu posso fazer numa condição de um melting, cirúrgico ou não cirúrgico. Isso com certeza vai dar para vocês um discernimento de saber, aqui eu encaminho, aqui, né, eu sei o que eu estou fazendo, aqui existem esses caminhos a ser seguido, mesmo que eu não faça isso num primeiro momento, né, eu sei te explicar para você, cliente, quais são os caminhos que você pode seguir, né, e poderão ser esses desfechos. Então, eu deixei aqui para finalizar uma frase que eu gosto, né? Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. Tem que querer, né? Tem que ralar aí. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. A gente tem que ser melhor a cada dia, né? Para nós mesmos e para poder fazer pelos outros. Então, uma coisa que eu digo, né, escutei vocês falando sobre medicina veterinária, eu nunca me arrependi de ter feito a escolha de ser médico veterinário. Eu escolhi, na verdade, essa profissão pensando, eu vou fazer o que eu gosto. Não sabia que eu ia ser oftalmo, né? Não sabia que eu ia me satisfazer 100% dentro dessa área, como que ia ser minha vida, né? E acredito que vocês devam aí, talvez alguns começando, outros terminando, tenham dúvidas, talvez, do que vai fazer, qual área que eu vou seguir, né? O Patrick comentou aí tantas áreas, né, da medicina veterinária, e o que você gosta, se você gosta, né, do que você faz, você vai encontrar, aquilo vai ser fácil para você. Antes de encontrar o oftalmo, eu vi muitos caminhos que falei, nossa, isso aqui é muito difícil para mim, não vai daqui. E quando eu achei o oftalmo, parece que encaixou. Não, é isso que eu tenho que fazer. Então, agradeço mais uma vez o convite, né? Orgulho Medvet. Parabéns a todos veterinários, futuros veterinários. Valeu, galera. Tá bom. Algumas perguntinhas aqui, a gente tem mais duas perguntinhas que foram em parte complementar agora ao fim da palestra. A primeira pergunta, ainda voltando lá no caso da úlcera colagenolítica, o Edi Pedro pergunta: infecções do sistema respiratório em geral, em vias respiratórias superior, podem originar ou causar essa úlcera colagenolítica? Não. A úlcera é causada normalmente por traumas, anormalidade de cílios, ressecamento. A infecção respiratória não é a causa da alteração oftálmica, tá? E nem a causa de migração de bactérias do sistema respiratório para o olho, Perfeito. certo? A gente tem mais uma pergunta e a próxima pergunta é do Miguel Júnior, que pergunta qual a função da membrana de DCM. Tá. Ela separa o estroma do endotélio. O endotélio, ele tem a função ele tem bombas regulatórias de hidratação da córnea. Então, eu disse que a córnea, ela é desidratada. Mas ela não é totalmente desidratada, de verdade. Ela
ela regula, ela controla. Hoje eu quero um pouquinho de hidratação ou não, e existem bombas ali nas células do endotélio que controlam esse fluxo. Já o estroma, ele não tem isso, né? Ele é totalmente hidrofóbico. Então, essa membrana de DCM, ela faz como se fosse ali um acabamento, tá? Do estroma para a membrana, para o endotélio. Então, ela é elástica, tá? Suportando aí, regulando essa hidratação da córnea, e tem a função estrutural, tá? Ela não cora também com a fluoresceína. Tá? Então, ela é uma membrana limitante, de a partir dali acabou o estroma, tá? Ela tem essa função. Composição da córnea. Perfeito. Bom, Glauber, essas foram as perguntas que o pessoal realizou aqui no chat. E, bom, agora vem os agradecimentos. O pessoal aqui pelo chat também está agradecendo a você pela palestra. Obrigado pela palestra, excelente. Muito obrigado pela palestra. Gratidão, ótimas palestras. Obrigado pelas informações, excelente palestra. E eu estendo esses agradecimentos a nós. A gente, como eu disse no início, a gente já teve a oportunidade de ter a participação de você. E se encaixando bem, né, o que você estava dizendo, sobre o nosso desenvolvimento como médico veterinário, né? Você contou um pouco sobre sua história pra gente, a gente já teve a oportunidade de estar ouvindo e conversando com você. Então, tem tanta coisa, né, dentro da veterinária, mas em qualquer uma que a gente vá seguir, que a gente vá se identificar, tem que ter sempre uma dedicação, tá correndo atrás disso sempre, né? Não, Isso é não para ser o melhor de tudo, mas para fazer o melhor que você pode. exatamente. Legal pra caramba. E Glauber, eu só tenho a te agradecer por estar abrindo esse grande evento, um evento importante pra caramba pra nós, para nós aqui em nosso grupo, para nós como médicos veterinários. E é uma grande alegria ter você aqui participando conosco, tão próximo de nós. É uma gratidão enorme que nós sentimos por você e com grande felicidade nós deixamos aqui nossos agradecimentos por sua participação, sendo o primeiro palestrante e abrindo essa semana junto a nós. Beleza, eu que agradeço. É uma grande honra. Sempre que precisar, pode contar comigo. A gente tem aí a missão, né, da empresa é manter a visão por amor aos animais. Quando a gente tem a capacidade de ensinar um pouquinho que seja para um outro colega, vocês automaticamente estão me ajudando a manter a visão dos animais, seja numa indicação, seja num tratamento mais eficaz. Então, é muito gratificante poder contribuir com os outros colegas. Muito obrigado aí. E, bom, pessoal, para quem quiser conhecer o trabalho do Glauber e a Oftalmo Center Vet, as informações estão aqui no slide aparecendo para vocês ao lado, o contato dele. E aqui embaixo também, na descrição da palestra, tem o contato, o Instagram profissional do Glauber, assim como da Oftalmo Center Vet e do Oftalmo Center Vet Club. Tem vários assuntos, né, várias discussões lá, palestras, lives, sobre vários assuntos. Então eu recomendo a vocês, uma página super interessante da gente estar acompanhando. E é algo super gostoso, né? Mesmo que a gente não vai exercer essa profissão nessa área de conhecimento, a gente ter conhecimento e, como o Glauber falou, está indicando para ter uma melhora nessa nossa área. Bom, Glauber, agradeço mais uma vez, desejo a você uma boa noite e um bom descanso.